Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live do Rafão. Hoje, sexta-feira, aí, finalizando mais uma semana, para quem trabalha de segunda a sexta. E amanhã, sabadão, né? Quero desejar a você uma boa tarde. Quero aqui começar, como todos os dias, com um louvor que fale ao seu coração, que traga uma edificação para a sua vida. Esse louvor é um louvor muito conhecido, é um louvor que realmente fala na nossa alma, fala, sabe, a mensagem que ele passa, realmente ela fala com cada um. E que ela possa nesse momento falar com cada um de vocês. O nome dessa canção chama Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, não necessita mais de ti. Glória a Deus, seja bem-vindo a essa live, você que está ao vivo, você que está assistindo. Essa canção Renova-me é uma canção que fez parte da minha vida durante muito tempo. Cantei, louvei essa canção, e em todas as vezes que eu cantei essa canção, a minha alma, né, o Espírito que há dentro de mim, ela sempre me levou até Deus, sabendo que realmente nós precisamos ser renovados todos os dias, diariamente. Nós precisamos
né? Entender e, sabe, e declarar ao Senhor que nós precisamos ser renovados por Ele, né? Porque nós sabemos que nós estamos num processo de santificação, né? O que seria isso? A cada dia nós temos a oportunidade de nos santificarmos cada vez mais e estarmos mais próximos do nosso Pai, né? A cada dia corrigindo, a cada dia, sabe, pedindo perdão e, sabe, crescendo no Senhor, sabendo, né, que nós temos aqui a palavra do Senhor, que ela nos molda cada dia, todos os dias, diariamente, né? Eu quero aqui dar umas boas-vindas aqui pro Manuel. Seja bem-vindo, Manuel. Deus abençoe a sua vida. A minha esposa também. Reginaldo, pastor Reginaldo, um prazer ter o senhor aqui nessa live, né? É uma honra ter o senhor aqui nessa live. E a Ruth também. Ruth, estamos orando por você. E que nessa noite, né, você possa receber essa palavra, cada um de vocês, uma palavra de renovo. Através dessa canção Renova-me, que o Espírito do Senhor possa renovar a sua alma, renovar o teu espírito, sabe? E eu queria ler para vocês aqui um texto para nos edificarmos aqui nessa noite. Um texto que é linkado com esse louvor, né? Está em Efésios 4, começando pelo versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Aqui já está falando de renovo, né? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então aqui, nós iremos aqui em Efésios 4, do 17 ao 24, que nós temos que aprender de Cristo, né? Que através da palavra do Senhor nós somos renovados. E aqui ela é bem clara, né? Que quando nós aprendemos com Cristo, a nossa maneira de falar ela muda. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de viver. Nós somos renovados. E nós somos revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Então pensa, você receber de Jesus, né? Um novo corpo. Você através de Jesus ser um novo homem, uma nova mulher. E através disso, você está concretizando o que está escrito nessa palavra. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Antes que Adão e Eva pecassem, eles estavam vestidos, criados à semelhança de Deus em justiça e em santidade, mas hoje não mais, né? Depois do pecado, o homem foi separado de Deus. E através de Jesus, né, que foi o último Adão que veio na terra após o próprio Adão, para que essa ligação com Deus entre o homem e Deus fosse consertada, fosse restaurada. E através dessa restauração, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus, nós voltamos a estar ligados diretamente com o Pai. Sabe? Então, quando nós aprendemos de Cristo, quando nós permitimos que o Espírito de Deus, que se move dentro de nós, ele começa a nos renovar, a nos despir do velho homem, sabe? A nos purificar, a limpar a nossa mente de todo desejo, de toda vontade pecaminosa, toda depravação, tudo aquilo que, sabe, é oferecido neste mundo, sabe? Tudo aquilo que é oferecido neste mundo que só corrompe, que só destrói o homem, que só corrompe, sabe? Aquilo que a palavra diz, né? E aqui que só traz ignorância, endurecimento de coração. Então, quando uma pessoa
ela tem o coração endurecido, a sensibilidade se foi, ela não tem mais aquele amor ao próximo e nem ela própria mesma, porque ela vive segundo os seus desejos, segundo as suas paixões. Então, o amor próprio já se foi. O amor ao próximo também já se foi e não existe mais. Então, quando nós, né, aprendemos de Cristo, ouvimos a palavra, meditamos a palavra e somos ensinados na palavra, né, nós somos aqui, né, nós somos aqui ensinados a viver a ter uma nova maneira de viver, né? A não mais se corromper pelos desejos enganosos, pelos desejos que nos corrompem, que corrompem, que estragam o nosso corpo, a nossa alma, fere, sabe, a nossa alma. Tudo aquilo, nós nos despimos de tudo isso que só faz mal a nós. E nós aqui abandonamos a mentira e começamos a viver a verdade. Sabe, nós somos renovados no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, nas nossas atitudes. Elas são renovadas, sabe? Através de Cristo, através da verdade, através da palavra e do Evangelho, nós somos renovados na nossa mente, sabe? Nos nossos pensamentos, no nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções, elas são restauradas, as nossas feridas na alma são curadas. E através disso nós somos, sabe, restaurados a viver semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. Você já imaginou você viver semelhante ao Pai, semelhante ao nosso Pai Celestial, em justiça e em santidade? Sabe, é algo muito assim, que a gente pode imaginar que é algo muito longe, mas através do Evangelho, através da verdade que está em Cristo Jesus, nós a cada dia chegamos mais próximos disso, de viver a semelhança ao Pai, de viver a semelhança, sabe, em santidade e em justiça ao Pai. Ou seja, nós temos um coração cada vez mais próximo do Pai, ou seja, o amor do Pai começa a estar mais frequente em nós. E através disso, nós não começamos a olhar só para nós mesmos, nós não começamos a só pensar em nós mesmos, a só olhar para as nossas próprias necessidades individuais, mas nós começamos a olhar ao próximo, aos nossos projetos, sabe, aquilo que nós faremos ou que nós temos vontade de fazer, já não é mais algo pensando só em nós mesmos, mas nós pensamos num bem coletivo, nós pensamos na nossa família, não mais somente no nosso individualismo. Então, através, sabe, dessa transformação, através de Cristo, através da sua palavra, nós somos renovados a sermos semelhantes ao Pai. E quando nós somos semelhantes ao Pai, tudo muda. Na nossa vida, que muitas vezes, antes de acontecer toda essa transformação, nós vivíamos segundo os nossos desejos, nós vivíamos segundo as nossas vontades individualistas, pecaminosas, nós vivíamos segundo o nosso querer, sabe? Tudo isso faz a nossa vida não ter sentido, não ter propósito, porque nós vivemos segundo o nosso instinto humano. Né, que após o pecado, nosso instinto humano é o quê? Satisfazer as nossas vontades, que são vontades, sabe, são vontades temporárias, são vontades egoístas, sabe? E através do Evangelho, através de Cristo, tudo isso é restaurado, tudo isso é renovado, nós somos libertos do nosso passado, o nosso passado é apagado, o nosso passado é cancelado, e através desse renovo, através dessa nova vida que nós iniciamos com Cristo, a nossa mente sendo renovada, as nossas atitudes já não são mais as mesmas. Na sua empresa, no seu trabalho, antes de conhecer a Cristo, muitas vezes você pegava as coisas da empresa e, sabe, vou pegar, não vai fazer falta para eles isso que eu vou pegar não, eu vou pegar, eu vou usar. Após a revelação de Cristo na tua vida, você já não pega mais, porque você sabe que é da empresa, não é seu. Sabe, você pode até pedir para a sua empresa, e se ela te der, você pode pegar porque ela te deu. Agora, se ela não te deu, você pegar e não avisar e ela não ter o consentimento, isso é furto. E muitas vezes no nosso velho homem já fizemos isso inúmeras vezes. Muitas vezes nós já fizemos isso e nada demais, né? É só uma coisinha, né? É só um grampeadorzinho, é só um pouquinho de clipes, é só alguns saquinhos para colocar folhas, é só um pouquinho de folha de sulfite, mas sem folhas. Não. A minha empresa tem muitas, mas através dessas atitudes, sabe? Através dessas atitudes nós corrompemos
a nossa alma, nós corrompemos o nosso corpo, sabe? E através de Cristo, através da revelação do Evangelho, através da palavra de Deus, quando nós aceitamos segui-la, sabe? Deus, Ele nos renova. Deus, Ele nos transforma. A nossa mente agora está só focada em fazer o que é correto, em fazer o que é certo, sabe? A nossa mente está focada em viver a verdade de Deus. Isso traz um sentido para a nossa vida, isso traz um propósito para a nossa vida, né? Então, aqui fala, na palavra está falando aqui que nós somos renovados no nosso modo de pensar e nós começamos a revestir-se do novo homem, sabe? Através de Jesus nós somos revestidos do novo homem, da mesma forma que Ele nos deu exemplo vindo até a terra e Ele nos mostrou o exemplo de ser o novo homem. Através disso nós somos aqui revestidos do novo homem e nós somos aqui criados para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade e totalmente ligados à verdade de Deus. Então, através disso, a nossa vida começa a fazer sentido, você começa a vislumbrar um propósito em Deus, sabe? Porque você não veio por acaso para esse mundo, você não veio aleatoriamente, não foi um acidente, né? Independente da concepção do seu nascimento, de como foi a gravidez da sua mãe, de como foi a situação, Deus, Ele teve um propósito em criar você, Deus, Ele teve um propósito em te trazer para esse mundo, sabe? E quando você começa a se ligar, quando você começa a praticar a palavra de Deus, quando você começa a viver Cristo na sua vida, ontem mesmo eu falei para que você convide Jesus a fazer parte da tua casa, da tua vida, da tua família. Quando esse convite é feito, Jesus começa a fazer parte, você começa a viver uma nova postura, você começa a viver novas atitudes, nova mentalidade, novo modo de pensar, novo modo de falar e de agir, sabe? Você não age mais pela sua ira, você não age mais pelo seu temperamento, pelas suas emoções, mas você age pela fé, sabe? Você age pela palavra de Deus. Então, através disso, há um propósito que começa a ser religado a você. Então, se você olha para dentro de si mesmo hoje e fala, qual é o propósito da minha vida? Sabe, o que eu vim fazer nessa terra? Será que eu só vim viver, crescer, ter uma família? Será que é somente isso? Quando você começa a buscar de Deus, na palavra dele, essa resposta, você começa a entender que o seu propósito é muito maior do que você nem imagina, né? A partir de segunda-feira, eu vou estar fazendo um estudo. Eu não estou com o livro aqui, mas o livro chama Vida com Propósito. Eu vou estar começando a fazer um estudo diariamente aqui sobre o que é viver uma vida de propósito. O que é você ter o propósito na sua vida e começar a viver em função do propósito de Deus na sua vida. Então não perca segunda-feira às 6h30. Hoje eu atrasei um pouquinho, mas na segunda-feira às 6h30 eu vou estar iniciando essa live falando do primeiro capítulo desse livro, né? Que se chama Tudo Começa com Deus. Então, que através dessa oportunidade você possa começar a buscar o propósito na tua vida. Você não está nessa terra por acaso. Você não veio por um acidente. Você não veio aleatoriamente. Sabe, você está aqui por um propósito de Deus. Sabe, da mesma forma que hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida, você, se ainda não entende, vai entender. Através dessas mensagens que nós vamos aqui, sabe, compartilhar, né? Você vai entender qual é o propósito da sua vida. E aí você vai entender, opa, agora eu já sei o propósito de Deus na minha vida, então agora eu já sei o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que buscar em primeiro lugar. Quando na palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, quando você entende essa palavra, poxa, como é que eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça? É sabendo qual que é o propósito de Deus na minha vida. É sabendo o que Ele quer que eu faça nessa vida. E muitas vezes nós só estamos vivendo, buscando as nossas necessidades sendo supridas. Muitas vezes nós só vivemos em função de um instinto de sobrevivência, que é trabalhar, é ter um salário para poder pagar as nossas contas, para poder, sabe, para poder viver, para poder fazer algo, para poder comprar um carro, para poder comprar uma casa, para poder pagar os estudos dos nossos filhos. Sabe, a nossa vida não se baseia somente nisso. Isso é um instinto de sobrevivência apenas. Mas quando você entende que há algo maior, há um propósito maior de você ter nascido nessa terra, a tua vida muda. O significado da tua vida muda. A sua vontade de viver, ela muda.
Então, na segunda-feira nós vamos iniciar essa jornada aí de entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Cada um tem um propósito específico. Há um propósito universal nas nossas vidas e vamos conversar sobre isso, mas há o propósito que Deus criou especificamente para você. Aí você pode achar, mas eu não tenho tanta habilidade assim, eu não sei falar, sabe? Eu não acho que eu tenho um propósito assim tão relevante. Você tem. Porque nós cantamos aqui em lives anteriores que você é raridade, você é a imagem e a semelhança do nosso Senhor, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, ou seja, do teu Pai Celestial. Então, se você reflete a imagem do teu Pai Celestial, há um grande propósito através da sua vida, sabe? Deus, ele conta, o nosso Pai, ele conta com você. Ele conta com você para um grande propósito que ele colocou na sua vida, só que ainda você não percebeu. E não importa a sua idade. Ah, mas agora, eu não sei se eu ainda tenho muito tempo de vida. Ah, eu já estou nos meus 70, 80, 90 anos. Meu querido, se você se despertar para o seu propósito, independente da idade que você possa ter, independente de quantos anos ainda Deus te deu para viver nessa terra, corra atrás do propósito que Deus colocou no teu coração, corra atrás do propósito que você entendeu que é de Deus na tua vida, para que você viva 100% do que Deus planejou para você. Quando você não vive 100% o propósito de Deus na tua vida, você sempre vai viver sentindo falta de algo, sentindo-se incompleto. Quem é que hoje está vivendo esse sentimento de sentir-se incompleto? Poxa, falta algo, né? E aí há um problema muito grave nisso, que aí você acaba se culpando, porque você acaba colocando a sua vida, né? Você acaba se colocando como incompetente de estar se sentindo vazio, estar se sentindo ainda incompleto. E na verdade é porque você ainda não teve aquele start de, opa, eu preciso viver o propósito de Deus na minha vida. Quando você começa a ver o propósito na tua vida, você começa a se sentir completo e você tem satisfação em viver. Satisfação em estar cada dia mais lutando para viver esse propósito de Deus na sua vida. Então, se você nesse momento está vivendo frustrado, está se sentindo, poxa, essa vida não está legal, poxa, eu queria tanto, eu estava sonhando tanto com outras coisas e nada aconteceu até agora, eu posso dizer para você, com toda certeza, que se o teu propósito que Deus tem sobre a tua vida ainda não está claro para você, essa é uma resposta bem clara de que está faltando só isso para você, sabe, desatar a sua vida, para você ativar a sua vida, a você viver de uma forma que você se sente completo. Poxa, eu estou vivendo, eu estou me sentindo completo porque tudo que eu queria fazer estou fazendo, tudo que eu ia viver estou vivendo. Porque senão você vai buscar fazer várias coisas e cada vez que você faz uma coisa, se sente completo. Ah, não é isso que eu queria, faz outra coisa. Ah, não é isso também, não está dando certo, não é isso. Aí faz outra coisa. E através das nossas da ministração que nós vamos iniciar na segunda-feira, dos estudos, você vai começar a entender que se você tem dúvida, meu querido, procure quem te criou, procure quem te formou, procure quem sabe tudo sobre você para te dar a resposta, né? É o exemplo da geladeira, né? Se eu quero saber como a minha geladeira funciona, ela tem um painel cheio de botão, a sua geladeira muitas vezes também tem um controle lá para você controlar a temperatura. Quando você comprou a geladeira, você teve que olhar no manual, você teve que entender um pouco o processo dela para você não estragar ela. Agora me diz uma coisa, você comprou a sua geladeira, que digamos que seja você mesmo, você não leu o manual, você não tá claro para você como funciona e você começa a viver, sabe, pelo seu instinto. Ah, eu acho isso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tô tentando isso, vamos ver o que vai dar. Você está vivendo da mesma forma que você comprou uma geladeira e mexer nela sem saber quais as funções que ela tem. E todos os benefícios que aquela geladeira tem para te oferecer através de você saber o que cada função ali faz. Nós temos uma geladeira aqui simples que ela tem alguns botões que eu li no manual e fiquei surpreso. A minha geladeira tem um botãozinho que chama ali férias, que quando eu viajo eu aperto aquele botão, a geladeira fica num sistema de economia, porque ela sabe que ela nunca vai ser aberta, então ela economiza mais energia. Ela economiza mais energia a dela, então eu gasto menos energia elétrica, eu pago menos conta de luz, então assim, menos conta de luz. Então, assim, se você não tem hoje uma clareza, se você se sente insatisfeito com o que você está vivendo,
é que falta você viver o propósito de Deus na tua vida, porque se você está vivendo o propósito na tua vida, não tem como você sentir insatisfeito, não tem como você sentir, sabe, frustrado, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele, quando nos dá esse propósito e quando a gente entende e busca esse propósito, sabe, o nosso coração queima, sabe, a nossa vida queima por alcançar aquilo, né? E eu posso dizer para vocês que algumas situações nessa vida, alguns sonhos que eu tinha, eu busquei e conquistei. Só que eles não foram completos para mim. Foi só uma etapa que eu conquistei, que foi ótima, só que aí veio o propósito de Deus como principal na minha vida. E hoje ele está queimando em mim. Eu desejo que o propósito de Deus na sua vida queime também em você, né? Meu pai está aqui, é uma honra ter o meu pai. Peço a tua bênção, pai, peço a tua bênção, mãe, que está aqui online também. Meus pais, hoje, um dos propósitos que eu tenho na vida é honrar o meu pai e honrar minha mãe, né? Porque isso é um mandamento com promessa. Então essa é uma palavra que eu já vivo na minha vida. Eu faço o possível para honrar meu pai e minha mãe. Obedecê-los, sabe? Ouvir o que eles têm a dizer, respeitá-los. E depois que eu aprendi isso, hoje, todos os dias e toda oportunidade que eu converso com eles, eu peço a bênção para eles. Porque quando eles me abençoam, quando eles declaram uma palavra de bênção na minha vida, a palavra que sai da boca deles tem poder. Porque eles são meus pais. Eles são os responsáveis para que Deus tivesse propósito de me gerar. Então, quando eles me abençoam, eu sou muito abençoado. Então, bênção mãe, bênção pai, eu recebo a bênção de vocês aí online. Sabe, e eu quero passar isso para você nessa noite. Que você busque o propósito de Deus na tua vida, sabe? Deus tem um propósito muito, muito importante, muito específico para você. Você só precisa buscar, sabe, orar a Deus, buscar falar com Deus, buscar ouvir a voz de Deus e saber qual que é o propósito que Ele tem na tua vida. E quando Ele te der esse propósito e você entendê-lo, vai queimar no teu coração de uma forma que você só vai pensar em conquistar e viver esse propósito que Deus tem para você. E as demais coisas, todas as outras coisas, todos os outros sonhos que você tem, todas as suas outras ambições, as boas ambições que você tem, os sonhos de conquista, sabe? Tudo que você ainda tem como meta na tua vida, você vai alcançar. Porque quando você vive o propósito de Deus na tua vida e você está correndo, está movendo o seu coração até Ele, todos os seus demais sonhos, todas as demais metas que você tem, propósitos e objetivos, você vai alcançar. Meu querido, que você tenha essa certeza que quando você entende o propósito na tua vida e você busca Ele, todos os outros propósitos na tua vida que você tem, Deus vai te ajudar a conquistá-los. Eles serão acrescentados no coração de Deus também e Deus vai te ajudar a cumpri-los. Mas primeiro foque no propósito de Deus na tua vida. Seja bem-vinda a minha prima Nilda Trindade. Deixa eu ver quem mais aqui entrou aqui. Miriam Martins, minha prima, seja bem-vinda também. Adriane Galvão, seja bem-vinda. Minha irmã em Cristo, Ruth, seja bem-vinda também. Adelita, seja muito bem-vinda, boa noite. Isis, que prazer, minha cunhada. Deus abençoe muito você. Minha mãe já pediu a benção, né, mãe? Ana Paula de Oliveira, que prazer, Paulinha. Que prazer que você está aqui, viu? Gosto muito de você e, sabe, você é uma bênção. Sempre foi uma bênção na minha vida ali, como vizinha, sabe? Uma pessoa de um coração gigante. Deus abençoe você também, Paulinha. Então, essa palavra que eu passei para vocês hoje aqui em Efésios 4, do versículo 17 ao 24, ele fala isso. Quando você vive a palavra de Deus, você é renovado. E quando você é renovado por Deus, você começa a ter uma nova atitude. É como se você nascesse de novo. Né? É como se você nascesse de novo e você tem um novo modo de pensar, um novo modo de agir, sabe? Um novo modo de raciocinar. Tudo que você pensar, você vai linkar a Deus. Pera aí, eu vou fazer isso. Tá certo? Tá certo? É a vontade de Deus na minha vida? É isso? Isso está correto diante de Deus? Meu Deus do céu, missionário Leandro, que honra! Grande amigo, grande irmão aí, em Cristo, que bênção. Então quando você entende a palavra de Deus, quando você entende o que é Cristo na tua vida, você começa a viver o propósito de Deus na tua vida, você começa você nasce de novo. As suas atitudes elas começam a ser outras, sabe? E a partir daí você vai chegar,
sabe, o objetivo que é entender qual que é o propósito de Deus na tua vida. E aí você vai persegui-lo, você vai correr atrás dele. E Deus vai te ajudar a você conquistar o propósito que ele tem para a tua vida e os outros propósitos secundários também. Meu querido, essa palavra que eu tinha para deixar você nessa noite, sabe, que você viva o propósito de Deus na tua vida e que você, sabe, procure, sabe, conhecer qual que é esse propósito de Deus na tua vida, sabe. Eu te vejo na segunda-feira aqui às 6h30, nós vamos falar sobre essa questão de viver com propósitos através do livro Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós vamos entender um pouco mais. É um livro muito rico de palavra, é um livro muito rico de mensagem, e nós vamos aqui garimpar esse livro. E eu creio que ele vai, sabe, ele vai nos ajudar, ele vai nos trazer revelação através da palavra de Deus também. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Como nós começamos a iniciar essa jornada de entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Eu agradeço a todos aqui que entraram. Sabe, nós vamos orar e vamos declarar ao Senhor que nós queremos viver esse propósito, que nós queremos ser essa nova criatura, esse novo homem. Nós queremos ter essa nova mentalidade de Cristo, as novas atitudes de Cristo, o novo modo de pensar de Cristo, e que nós viveremos algo extraordinário. Se você ainda não tem esse sentimento, se você sente que ainda falta algo, sabe, saiba que a partir dessa oração e a partir de novas atitudes, a partir de você conhecer mais a palavra de Deus, você vai viver algo novo, algo espetacular, tá bom? Peço que você feche seus olhos humildemente aí onde você está. Eu vou estar orando juntamente com você. Você tem liberdade para orar junto comigo, como você tem liberdade também para concordar, amém, que seja isso mesmo. Sabe, Deus vai ouvir as palavras que saem da tua boca e elas vão surtir efeito, porque o que é ligado aqui na terra também é ligado nos céus, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, Pai Celestial, Pai querido, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. E através dessa palavra nós entendemos que quando nós conhecemos a Cristo, a Jesus Cristo, a nossa vida é completamente mudada. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles são renovados. Sabe, nós nascemos de novo, como se tivesse nascido de novo do ventre da nossa mãe. Nós aqui, Senhor, te clamamos e te pedimos, Senhor, nós queremos ser, ó Deus, esse novo homem, ó Deus, que conforme a tua palavra declara aqui, Senhor, ó Deus, nós viveremos, ó Deus, criados para ser semelhantes em justiça e em santidade no Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, renova o coração de cada irmão, de cada irmã que está assistindo essa live ao vivo, ó Deus, e que está assistindo essa live, Senhor. Renova o coração, renova a alma, Senhor, renova o espírito, renova a mente de cada um deles, Pai. Que eles possam conhecer a Cristo, Senhor, verdadeiramente. E através desse conhecimento, Senhor, eles possam ser, ó Deus, transformados pela palavra e pelo Evangelho, Senhor. Que essa palavra possa ter, ó Deus, sido plantada no coração deles como uma semente plantada numa terra boa, Senhor. E que essa palavra venha transformar, venha renovar, venha libertar, Senhor, cada um deles de todo mal, de tudo aquilo que o pecado trouxe de consequência, de tudo aquilo que o pecado trouxe de práticas, ó Deus, práticas pecaminosas, práticas, ó Deus, incorretas, que o Senhor reprova, Senhor. Por isso, a partir dessa oração, Pai, se algum deles aqui, Senhor, tem um sentimento de culpa, tem um sentimento, Senhor, ó Deus, de tristeza, de frustração, Deus, que a partir dessa oração, Senhor, que haja agora, Senhor, um sentimento no coração deles de viver como Cristo viveu nessa terra, de viver as atitudes de Cristo, a mentalidade de Cristo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E que a partir dessa oração, a partir desse momento, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos, ó Deus, ter com clareza qual que é o propósito do Senhor para a nossa vida. E que a partir desse momento nós possamos buscar, nós possamos, ó Deus, conquistar, ó Deus, caminhar em direção a esse propósito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo no nome de Jesus cada irmão e cada irmã que está assistindo essa live. Eu abençoo cada um deles para que eles vivam a verdade do Teu Evangelho, para que eles vivam, Senhor, a verdade de Cristo em cada um deles, em nome de Jesus. Que a mente deles seja renovada agora. Ó Deus, que se há algum pensamento contrário, que seja agora expulso no nome de Jesus. Se há alguma prisão, Senhor, se há alguma tristeza, alguma ferida na alma, que seja agora curado e sarado e liberto no nome de Jesus. Que haja a vida do Senhor Jesus em cada um deles agora, sobre as suas famílias, na casa deles, em cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que haja a vida de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Eu quero agradecer por cada um de vocês que estiveram aqui até esse momento. Primos, primas, meus pais, amigos, irmãos em Cristo. Eu quero abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Que vocês tenham uma noite de sexta-feira abençoada. Que vocês tenham um final de semana totalmente abençoado. E que essa palavra fique no coração e na mente de vocês. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou vivendo o propósito de Deus? Sabe, que essa pergunta fique no coração e na mente de vocês. E que vocês possam entender se é isso que vocês estão vivendo. Se o que vocês estão vivendo hoje é esse propósito de Deus. E se por um motivo não for, você tem a oportunidade de daqui para frente buscar esse propósito. Eu quero ver cada um de vocês na segunda-feira, às 6h30 da tarde, aqui nessa live novamente. E aí nós vamos, um passo de cada vez, entender como saber qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Meu querido, que Deus te abençoe. Minha querida, que Deus te abençoe. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, um super beijo. Fiquem com Deus. Sabe? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, a casa de vocês. Que Deus prospere a vida de vocês, sabe? Que não falte o pão de cada dia, que a despensa de vocês seja multiplicada, que as suas finanças sejam multiplicadas, sabe? Em nome de Jesus, ó Deus. E se você estiver com alguma necessidade, que em nome de Jesus Deus possa enviar um anjo para suprir a sua necessidade. Deus abençoe. Um grande beijo do Rafão aqui e fiquem com Deus. Amém.